Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu queria me dirigir a todas as companheiras, companheiros, amigos e amigas de outros partidos que nos prestigiam aqui nesses 44 anos. Cumprimentar a nossa guerreira, a nossa deputada Fátima, pela proposição, em nome dela, cumprimentar todas as companheiras aqui, cumprimentar o nosso presidente do PT, Éder Valadares, em nome dele, todos os companheiros aqui presentes. Eu primeiro queria estender aqui, porque ainda estamos no meio das mulheres. Então, e realmente, cada vez mais, ainda bem, as mulheres adentram em todos os campos da nossa vida humana, na política, na ciência, nas empresas, nos movimentos sociais, sindicais. Então, minha saudação às mulheres guerreiras da militância aqui do PT. Saudar principalmente a nossa militância. Esse partido, fundado há 44 anos, em fevereiro de 1980, evidentemente não seria o que é hoje se não fosse a crença, a fé, a determinação e o sacrifício até de muitos companheiros e companheiras. Sacrifício da vida pessoal, às vezes sacrifício da própria vida, que alguns já não estão aqui, eu sinto só para lembrar alguém que fez nome nessa casa, Paulo Jackson, de Saudosa da Manhã. Eu lembro de Zé Ribeiro, que realmente São Paulo, e vários outros companheiros e companheiras que não estão mais entre nós, mas para quem crê em uma vida que segue, uma energia que segue, seguramente estão como eu, profundamente orgulhosos dessa condição. Eu, como o primeiro presidente que fui do PT da Bahia, em 1980, fundando o PT junto com o querido companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente de honra e presidente do Brasil. Eu fico me lembrando da primeira vez, segundo ele falou em partido. E foi aqui. Por isso que eu digo, tudo que diz que Baiano não nasce, estreia. Como a ideia do PT estreou aqui, nós estávamos no Congresso de Petroleiros e Petroquímicos em 1978, portanto ainda sem lei da anistia e ainda sob o mando do autoritarismo e dos governos militares que duraram de 64 até 85. E eu nunca me esqueço que naquele congresso que aconteceu aqui em Campo Grande, naquele hotel da Bahia, foi construído para a Copa de 50, que acabou não tendo Copa de 50 aqui, que o hotel ficou pronto, a do principal, que era a Ponte Nova, não ficou pronto. Então nós ficamos com o hotel. Agora a gente tem uma Ponte Nova, modesta parte feita pelo nosso governo. Naquela época, nós convidamos vários democratas. Vieram para o Congresso Fernando Henrique, Albino Afonso e uma série de outros que eram lutadores pela democracia, até que veio a lei da anistia e depois das eleições, o movimento da direta e as eleições de 85. Do colégio eleitoral. Eu nunca me esqueço porque quando o Lula estava aqui, naquele tempo não tinha celular, mas a Marisa, a quem eu faço minha homenagem também, que foi uma guerreira, fundadora do PT, aí lá pelas tantas ainda era de manhã, acho que era mais 10 da manhã, já não tinha começado as coisas do Congresso. Eu estava no lobby do hotel, no térreo do hotel com Lula. Ela deve ter descoberto, evidentemente, o telefone do hotel. 78, além de não ter celular, o telefone também não era tão conhecido. Era conhecido, mas não era tão comum.
E aí deu um senhor expor do Lula. Então tá vendo aí, você fica viajando com esse negócio de sindicato, de partido. Seu filho nasceu, que é o segundo filho do Lula e da Marisa, tem exatamente essa idade, 44 anos. Por isso, com certeza, aí ele diz que pô, galera, eu estou meio agora uma bronca rezada, o menino nasceu antes da hora e eu aqui. Ele perguntou assim para mim, mas tem que ter um boteco aí? Eu falei, aqui em frente, vamos tomar um conhaquinho lá para comemorar o nascimento do meu filho. Então eu tenho muito orgulho, como ele tem. Eu quero dizer a vocês que, apesar de pela terceira vez, tanta coisa que o Lula já foi, mas a terceira vez presidente da República, ele cansa de me dizer, galera, o que eu tenho mais orgulho é dessa Constituição aqui, do Partido dos Trabalhadores. Porque o governo a gente ganha em pé, mas o partido é uma Constituição que deve ser perene e deve sempre estar antenado no momento que nós estamos vivendo para saber quais são nossos desafios. Porque os desafios que nós tínhamos em 80, quando a gente foi fundado, eu era moleque, em 80 eu tinha 29 anos. Moleque não, mas era novo, pelo menos mais novo que agora, eu já vou fazer 73, mas ainda estou inteiro, graças a Deus. Então, o desafio daquela época, eu estou falando isso porque eu quero que a gente olhe para frente. O que nos anima é a nossa caminhada. E tudo que a gente já fez, a Moema citou, o Éder citou, a Fátima citou, eu não tenho dúvida de dizer que esse coletivo chamado Partido dos Trabalhadores, com todo respeito a todos os partidos políticos, particularmente aos partidos progressistas, aos partidos que lutam pela justiça social, contra o preconceito, e essa é a cara do PT, um partido progressista, de esquerda, humanista, que defende a proteção e a dignidade dos seres humanos no Brasil e fora do Brasil. Então, naquela época, o nosso desafio, quando o Lula disse para mim aqui, galera, eu já era do movimento sindical, e ele veio para cá naquele evento como líder sindical mais proeminente do Brasil nas greves do ABC. E não tenho dúvida que a mudança das diretas teve muito a ver com os movimentos sindicais e sociais. É por isso que eu canso de dizer, é bom ter um presidente como o presidente Lula, é ótimo ter um governador como o governador Jerônimo, mas os movimentos sindicais, sociais, o movimento de mulheres, de negros, todos os movimentos têm que entender que há uma diferença entre o movimento e o partido político, e que o movimento nunca deve se submeter. É uma coisa ter um partido aliado na presidência, mas nós não podemos nunca esquecer da organização do partido e da organização da sociedade civil e dos movimentos sociais. Porque se a gente chegou nas diretas, foi porque muita gente teve a coragem, muita gente morreu de enfrentar os governos militares, tanto nas formas de partidos da clandestinidade, como nos movimentos sociais. Esse era o nosso desafio. E por isso que o Lula me disse, galego, não, ele desde a primeira vez que eu me conheci, eu não sei por que me batizou de galego. Eu sou brancão assim, na terra da Bahia, não é o mais comum. Então ele começou a me chamar de galego. Eu deixei. E hoje pegou, né? Eu vou pedir, eu falei, diga galego, eu acho que é um chamamento carinhoso. Mas ele me disse naquela época, galego, só o movimento sindical não vai resolver a nossa vida. Nós não podemos ficar de ano em ano fazendo as nossas justas reivindicações. Nós precisamos fundar um partido político para interferir na política nacional, porque é pela política que a gente vai conquistar tudo que a gente quer. A luta sindical, a luta social é fundamental, mas nós precisamos estar presentes na luta política, na institucionalidade, disputar os espaços. 2 anos depois, menos de 2 anos depois, isso, se não me engano, era julho, né, Roberto, de 78, e nós fundamos o PT em fevereiro de 1980.
Então, essa é a inteligência desse ser humano, na minha opinião, especial. Todos nós temos o dedo de Deus, mas é como diz, Deus prepara os escolhidos, não escolhe os preparados. E eu, na minha opinião, a trajetória de Lula só se explica por uma energia superior, pela inteligência dele, pela capacidade de aglutinar, por tudo. Não é um ser humano normal. Você vê em 78, nem as diretas estavam ainda tão altas, nem a anistia tinha sido votada, ele já tinha sido preso por conta de participar do governo sindical. Ele disse: isso aqui não basta, nós precisamos de um partido político. E foi por isso que ele hoje diz: o que eu mais me orgulho é dessa construção, que esse partido que é o mais querido do Brasil, perseguido, vilipendiado, afrontado na figura do Lula, mas nós nunca arreiamos a cabeça. O Lula diz uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente. Quando ofereceram para ele sair do Paraná, da Polícia Federal, vários foram pedir a ele. Não cito o nome porque foram vários que gostam, que amam dele, que foram lá para dizer para ele: presidente, aceite. O que era a proposta dos algozes do Lula? Você sai com tornozeleira eletrônica. E ele diz: eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não sou fogo correio, não sou passarinho de criação e não vou andar com uma argola no meu pé. Eu só saio daqui inocentado, como ele acabou saindo e virou de novo presidente da República. Não é qualquer um. Eu diria até que a ampla maioria me dê cá essa coleira eletrônica que pelo menos eu vou dormir na minha casa. Eu fui várias vezes visitar ele lá no Paraná. E aí, de novo, o movimento social foi fundamental, porque aquele acampamento na frente do prédio da Polícia Federal, com chuva, com sol, seja por quem for, dizendo todo dia: bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. Isso contou para ele resistir àqueles que pensavam que ele ia se dobrar. Então, eu quero dizer para vocês que a trajetória do PT foi de muita contribuição à democracia brasileira, à luta contra a fome, que nós zeramos a fome, que eles, que chegaram aqui pelo golpe, acabaram devolvendo o Brasil ao mapa da fome, e nós agora já tiramos 11 milhões do mapa da fome, mas ainda faltam 20 milhões para eles tirar. Eu quero, e por isso minha briga aqui, eu me orgulho muito. Eu, quando vou dentro de uma reunião, dou uma de enxerida e vou lá na reunião do governador Gerônimo com o secretário. Eu fico numa felicidade retada. Só tem guri lá dentro, deve ter um ou outro mais velho, mas a maioria é guri. Guri que eu falo é de 40 e poucos anos. Nada contra a terceira idade, até porque eu estou nela. Mas nós que estamos na terceira idade precisamos entender que ou nós voltamos a formar quadros militantes dentro do Partido dos Trabalhadores, ou nós não vamos ter vida longa, porque o Lula, pela natureza, vai sair do cenário. Eu vou sair do cenário. Quem vai segurar? Então não adianta só realizar, é preciso projetar e planejar o futuro. E para planejar o futuro, nós precisamos formar as novas gerações, precisamos formar quadros e abrir espaço no partido para que novos possam chegar. Ninguém se eterniza no poder, a gente fica no poder. Nós temos que ter coragem de fazer isso. Assim como a gente teve coragem há 44 anos de fundar o partido, de trilhar esse caminho brilhante, nós temos que ter coragem, não tem problema, não tem que ter medo de quem chega. Quem chega é para fazer mais e melhor, assim espero. E a gente tem se mantido, não é pouca coisa. Aqui tem eleição do nosso grupo aqui na Bahia, não só do PT e de todos os nossos companheiros aliados. Quando
começou, a gente era um bando de doido. Quando a gente resolveu ser candidato a governador da Bahia, até o Lula achava que, ô Galego, o sol da Bahia derreteu sobre mim, olha, eu vou ganhar e você vai ver. E ganhando não fui eu que ganhei. Quem ganhou foram vocês, a militância do PT, os prefeitos, as prefeitas, os vice-vereadores. Quem não faz campanha sozinho, nem Jerônimo, nem Rui. Quem carrega a campanha é o pessoal que toma sol, come sal e come poeira no interior para tirar a bandeira do PT. É que só vocês que venceram 5 eleições aqui. É óbvio que sempre alguém puxa a fila. Por acaso fui eu que puxei a fila, mas graças a Deus a fila está andando. Fui eu, foi Rui, agora é Jerônimo. Eu até brinco com ele, tá? Porque quando eu fui eleito, viu, Moema? O pessoal fica dizendo, é um velhinho, calma. Eu, quando fui eleito a primeira vez governador da Bahia, foi em 2006, tá certo? Em 2006, eu tinha 55 anos. Outro dia eu perguntei, o Geraldo, quantos anos você tem? Acho que ele já tem 57, né? Eu falei, então não vem com esse papo não, porque eu fui governador mais novo que você. Hoje eu sou mais velho, mas eu fui governador mais novo que você. E quem desafia, ele não conhecia nada do que era ser executivo. E estamos aqui pela unidade do partido, pela unidade do campo de oposição que a gente sempre conseguiu unificar, pelo trabalho de cada um. Então eu queria que a gente olhasse para frente. Nós temos uma história, eu subindo aqui, fico me lembrando de uma pessoa valiosa também desse partido, que com a graça de Deus ainda está entre nós, que é o nosso querido companheiro Alcides Modesto, o primeiro deputado estadual do PC da Bahia. É o que? Está morando em Glória, né, cara? O sítio em Glória, mas tudo bem, fala a porra. Ele foi o primeiro estadual. E nós temos que ter orgulho, porque os 2 primeiros deputados federais que o PT fez no Nordeste inteiro foi ele e eu. Eu digo ele porque ele teve 16 mil e pouco, eu tive 11 mil e pouco. Ele está lá no sítio dele, que eu dei ali a parte em Glória, ele e a esposa, cuidando lá da vida, e provavelmente apreciando isso aqui, que ele foi muito importante para a gente. E a dignidade de Alcides era tanto que ele não aguentou. Ele foi 2 mandatos de federal só. Aí eu falei, você não vai ser recandidato? Ele falou, não, minha alma não está aguentando esse ambiente aqui. Ele se afrontava às vezes de chegar e ver aquele ambiente institucional da política. E se ele estivesse lá hoje, aí que ele ia chorar mesmo. Ele degradou muito. Depois desses golpistas que assumiram a presidência do Brasil, a política lá institucional degradou muito. E eu sinto isso nas palavras do presidente Lula. Ele sabe da diferença. Isso eu queria dizer para os companheiros. Nós ganhamos a eleição, mas ainda não construímos hegemonia na sociedade baiana e brasileira. Nós ganhamos a eleição, mas não temos maioria consolidada, nem na Câmara, nem no Senado da República. E a gente vive numa democracia. Ele não dá ordem, ele emite o parecer dele, mas vai ter que botar cá embaixo. Então, eu quero dizer que o desafio de hoje é diferente, talvez mais complexo do desafio de 80 quando a gente foi fundado. Eu queria dizer isso para vocês, para nós da terceira idade, para a moçada mais nova que está aqui. Porque naquela época era, eu vou chamar assim, fácil, ou relativamente fácil, apesar das torturas e das mortes dos governos militares, era relativamente fácil, porque o adversário, o inimigo era claro, era a ditadura militar. Nós queremos votar para presidente, nós queremos votar para governador, as bandeiras eram essas. Hoje o mundo está muito mais complexo. E é preciso que a militância do PT entenda isso. Nós ganhamos a eleição, mas nós não voltamos a 2013. 2023 é muito diferente, muito mais difícil, muito mais complexo que em 2003.
Ali era uma luta, eu diria, contra o adversário identificado. Hoje, o que está acontecendo no mundo? No mundo, não é no Brasil. E é uma coisa que às vezes me apavora não, me deixa parado pensando, para quem tem filho e neto. É porque hoje, o que é próprio da democracia, que é o chamado campo de centro, não está mais, está desaparecendo. Desapareceu no Brasil e desapareceu em várias partes do mundo. Está tudo polarizado. Essa é que é a verdade. E quando há uma polarização, a tendência é alguns, não vou falar de nós, mas também é para nós prestarmos atenção, eles não param de raciocinar. O lado de lá é o lado da fanatização da política, da dogmatização da política. E depois que esses bichinhos que vocês estão usando para fotografar ou gravar surgiram, e eles surgiram em 1991, o celular surgiu no meu primeiro ano de deputado federal em 91. De lá para cá as relações humanas mudaram muito, precarizaram muito o mundo do trabalho, com os chamados aplicativos. Não estou sendo contra, mas para cada aplicativo descoberto é um bilionário que surge e milhares de subempregados que surgem. Essa é que é a realidade da chamada modernidade. É por isso que o mundo está tão conflagrado. É na Ucrânia com a Rússia, é na Palestina com Israel, e está conflagrado internamente. Porque hoje nós temos que estar atentos, e é por isso que eu falo, que eu quero que a gente comemore 44 e projete os próximos 44. É bom falar do passado, que as nossas realizações são um testemunho da nossa capacidade e é óbvio que nos alegra. A gente já fez muito pelo Brasil, o Lula já fez muito pelo mundo. Em apenas um ano e pouco que ele está aqui, que ele voltou à presidência, e eu falo com ele, presidente, cuidado, que nosso povo está ficando com ciúme. Você está cuidando às vezes muito lá de fora, o pessoal quer que você fique mais, o pessoal é apaixonado por você, quer que você fique sentado aqui, rodando aqui. Ele falou, galera, eu não vou ficar rodando aqui. Mas o que esse homem fez com a bandeira do partido, que ele nunca deixa de servir ao partido, no mundo inteiro, eu não sei quem outro fez. Ele recolocou o Brasil na cena internacional. Não há uma reunião internacional importante que o Brasil e o Lula não seja convocado para participar. Ele hoje não é só a esperança daqui, ele anima, inspira e dá esperança dos 4 cantos do mundo. As posições dele às vezes são corajosas, aliás, sempre são corajosas e às vezes mal entendidas. E quando se luta pela paz, por isso que eu digo, nós estamos vivendo numa quadra, presidente, de dogmatização, não tem conversa, é risco no chão. Você está comigo ou está com ele? Ele falou, não é essa a minha pergunta, mas eu quero saber como é que a gente caminha, porque a vida humana não é só vermelho e branco, tem um degradê enorme, tem uma caminhada enorme, não existe só 2 verdades. Existem pontos de vista que precisam ser debatidos e nós precisamos nos abrir para esse debate. Eu não sei quem falou aqui, acho que foi Hélio. Eu já disse num outro encontro nosso, nós precisamos entender que aqueles que abraçam, seja qual for a religião, a gente precisa ver o povo que abraça e não o bispo ou o pastor, ou quem quer que seja. Porque gente boa e gente ruim tem qualquer religião. Essa que é a verdade. Aliás, santo e diabo moram dentro de cada um de nós. A luta nossa de cada dia é tentar fazer, não o santo, mas o melhor por esperar sobre o pior. Então, mas o mundo está assim, não tem conversa. E nós precisamos encontrar a narrativa que nos permita defender nossos pontos de vista sem que isso seja capturado pela extrema-direita que se instalou, não aqui, vou repetir, que a extrema-direita está articulada no mundo inteiro. Então nós não podemos cair na bala comum de só falar
da forma que a gente fala aquilo que a gente acredita. Nós precisamos ter a sinuosidade de saber como a gente coloca a nossa bandeira, para não abrir mão do que a gente pensa, mas para não deixar ser usado o que a gente pensa para falar um monte de besterol que acaba juntando do lado de lá. Nós no ano que vem, 2025, vamos completar 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E na minha opinião, não, na opinião de qualquer um, foi o episódio de maior barbárie